pessoal, tudo bem? Aqui é a Lilian, professora de Química, e hoje a gente vai junto rever um conteúdo que foi visto por vocês lá na primeira série, conteúdo sobre ligações iônicas. Seguindo a nossa revisão de preparação para o Enem, nós vamos continuar no livro 1, frente 1, e hoje vamos estudar módulos 5, 6 e 7, que trata sobre as ligações químicas, certo? Então, antes da gente começar a falar sobre cada tipo de ligação, a gente tem que relembrar o porquê que os átomos se ligam, né? E esse modelo de ligações químicas, na verdade, ele tem a intenção de explicar a necessidade de os átomos se ligarem entre si, com exceção dos gases nobres. Os gases nobres, eles são os únicos elementos que aparecem como átomos isolados na natureza. Hoje em dia já se conhecem alguns compostos formados por gases nobres, ou seja, átomos de gases nobres fazendo ligações, mas de forma independente, como átomos isolados, eles ainda são os únicos elementos que existem assim. Então, os outros átomos de todos os outros elementos, eles vão se ligar para que eles atinjam uma estabilidade que já existe nos gases nobres, né? E quando a gente fala dessa estabilidade, nós fazemos uma relação com a camada de valência já completa. Os gases nobres, eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, nós falamos que eles possuem a valência completa. E aí esses outros átomos, eles vão se ligar com a intenção de adquirir essa configuração de gás nobre e, consequentemente, atingir os 8 elétrons na camada de valência. Então, é a regra do octeto que vai explicar para a gente tanto a ligação iônica quanto a ligação covalente. A gente começa com a ligação iônica, lembrando que a tabela periódica pode ser dividida de várias formas diferentes, e uma delas é desses grupos de elementos metálicos ou não metálicos. E aí, cada um deles vai ter propriedades diferentes, mas a que vai importar para a gente aqui agora para a ligação iônica é a propriedade de perder ou ganhar elétrons. Porque na ligação iônica o que acontece é uma transferência de elétrons. Então nós temos átomos de metais que têm uma tendência muito grande a perder elétrons e eles vão doar elétrons para os átomos de ametal ou dos não metais que vão ter uma tendência grande em receber esses elétrons, né? Então, os metais doam elétrons, formando íons positivos, os cátions, e os ametais recebem esses elétrons, formando íons negativos, os ânions. Aqui a gente tem um exemplo de uma ligação iônica bem simples, formada a partir de um átomo de potássio e um átomo de cloro. Nesse desenho, o livro optou por representar todos os níveis de energia, seguindo o modelo de Bohr, né, com seus respectivos elétrons aqui. Então, a gente tem que lá na camada de valência, que é a última camada, nós temos um elétron só. Pode ser melhor visualizado aqui embaixo, né, com o símbolo do elemento. Então, o seu elétron de valência. Aqui o cloro, nós temos 7 elétrons de valência nessa última camada, representados aqui embaixo. E aí o que vai acontecer é que os metais vão perder todos aqueles elétrons de valência para poder ficar com a camada anterior completa com os seus 8 elétrons. Enquanto que os átomos de ametais vão receber o número de elétrons necessário para completarem esses 8 elétrons. Então, se o potássio tinha 1 na camada de valência, ele vai perder 1. Se o cloro tinha 7, ele tem que ganhar 1. Então, aqui a gente está numa situação ideal, né? Porque o potássio perde 1 elétron, o cloro ganha 1 elétron, e nessa contabilidade final a gente sempre tem que ter certeza de que o número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons ganhados, não pode ficar sobrando elétrons aí. Então nós temos o potássio formando um íon positivo, o cloro formando o cloreto, que é um íon negativo. Por atração eletrostática, essas cargas opostas se atraem e a ligação iônica é formada. Então a gente tem o cloreto de potássio, certo? Um outro exemplo, aqui nós temos 2. Então primeiro a gente vai começar com o alumínio e com o oxigênio.
tentando chegar na fórmula desse composto através de perda e ganho de elétrons, e ao invés de a gente ficar transferindo um elétron por vez e ver quantos átomos de alumínio eu vou precisar e quantos de oxigênio eu vou precisar, a gente tem um recurso mais rápido, que é ver quais os cátions vão ser formados. Então, se o alumínio tem 3 elétrons, ele vai perder esses 3 elétrons e formar um cátion 3+. O oxigênio, que é um ametal, ele tem 6 elétrons de valência, ele vai ganhar 2 elétrons e vai formar um ânion 2-. Então, o alumínio perdeu seus 3 elétrons, formou um cátion trivalente. O oxigênio ganhou 2 elétrons para completar os seus 8 na camada de valência, formou um ânion bivalente. Com isso, nós temos as cargas de cada um desses elementos e a gente pode transformar essas cargas em atomicidade, usando o que mais comumente é chamado de regra do X, regra da Xuxa. Então, o 3 passa a ser a atomicidade do oxigênio e o 2 passa a ser a atomicidade do alumínio. Então, com isso, a gente chega nessa fórmula aqui, Al2, que veio lá da carga do oxigênio, O3, que veio lá da carga do alumínio. E aí a gente consegue perceber também, através dessa fórmula aqui, naquela igualdade, consegue perceber a igualdade, né, de número de elétrons perdidos e ganhados. Então, se eu tenho 2 átomos de alumínio, cada um perdeu 3 elétrons, eu tenho um total de 6 elétrons perdidos. Se eu tenho 3 átomos de oxigênio, cada um ganha 2 elétrons, eu tenho 6 elétrons ganhados. Então, a gente tem que esse composto final é neutro. Eu quero que agora vocês tentem fazer, deem pausa aí no vídeo, tentem fazer a fórmula do composto iônico formado pelo bário e pelo flúor, seguindo essa mesma metodologia que a gente viu aqui. Beleza? Só passem para frente depois de terem feito, ok? Bom, depois da ligação iônica, a gente vai trabalhar um pouquinho a ligação covalente. Agora, nós vamos ter átomos de ametais, e somente ametais. E aí a gente chega num probleminha, né, que é todos os ametais têm tendência a ganhar elétrons. Então, de onde vão vir esses elétrons que eles precisam receber? E, na verdade, o que vai acontecer é que esses elétrons vão ser compartilhados entre átomos. Então, como se eles fossem emprestados entre si ali. Então, átomos de ametais vão formar ligações covalentes ou moleculares, tanto faz, através de um compartilhamento dos seus elétrons de valência, até que todos eles tenham 8, completado o octeto, né? 8 elétrons na camada de valência. Aqui só para a gente relembrar quem são os metais, se vocês compararem com a tabela periódica que vocês receberam em sala, vocês vão ver que estão faltando alguns elementos aqui, mas efetivamente isso agora não vai fazer tanta diferença para a gente, porque nós vamos trabalhar com esses elementos mais aqui acima. E lembrem sempre que o hidrogênio é um ametal, beleza? Em verde nós temos os elétrons de valência de cada elemento dessas famílias aí. Então vamos lá. A gente começa com um exemplo bem tranquilo, o hidrogênio com seu 1 elétron de valência, e o cloro, lá na família 17, com 7 elétrons de valência. A gente tem que lembrar que o hidrogênio e o hélio, na verdade, eles completam o octeto com 2 elétrons, porque eles apresentam somente a camada K. Então, ela só consegue comportar 2 elétrons. Então, a gente tem o hidrogênio com seu elétron de valência, o cloro com os seus 7 elétrons de valência. O hidrogênio precisa receber 1, o cloro também precisa receber 1. A gente sempre vai tentar compartilhar esses elétrons que estão desemparelhados, né? Isso é energeticamente mais favorável. Então, a gente começa compartilhando por eles. Então, esses dois aí são compartilhados. Depois de compartilhados, a gente consegue simplesmente aproximar esses dois símbolos, né, desses dois elementos, para que a gente tenha o que é chamado de estrutura de Lewis, ou fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, tanto faz. Nessa fórmula eletrônica, todos os elétrons aparecem, sejam eles compartilhados ou não ligantes. Lembrando que a ligação se dá
por esses dois elétrons que estão sendo compartilhados aqui entre os dois átomos, beleza? Cada par de elétrons compartilhado dá origem a uma ligação covalente, e aí a gente pode omitir esses elétrons não ligantes, e essa ligação covalente ela vai ser representada por um tracinho, no que a gente chama de fórmula estrutural. E aí, por último, nós temos a fórmula molecular, que vai indicar quantos átomos de cada elemento faz parte daquela substância, correto? Aqui a gente tem um quadro que também coloquei para vocês completarem. Então, seguindo o exemplo aqui do CO2, do dióxido de carbono, completem a fórmula eletrônica de cada um deles e a fórmula estrutural. Mais para frente, lá quando nós formos na seção de exercícios, vocês vão ver que tem o gabarito, então dá para conferir tudo certinho. Não se preocupem em representar elétrons diferentes assim não, tá? Aqui eles estão representados diferentes só para ficar mais didático, mas vocês podem representar tudo com bolinha, que é até mais correto, né? Uma vez que todos os elétrons são todos iguais. Dentro da ligação covalente, para a gente terminar, a gente tem uma ligação um pouco especial, que é a ligação dativa, que vai acontecer quando os dois elétrons que são compartilhados, eles são de origem de somente um dos átomos que fazem as ligações, né, ou que faz a ligação covalente. Nesse exemplo aqui, a gente vai trabalhar com o dióxido de enxofre. Então, como o próprio nome diz, nós temos dois oxigênios ligados a um átomo de enxofre. Esses elementos, né, estão na mesma família, na família 16, então cada um com 6 elétrons de valência. Mais uma vez eu coloquei aqui os elétrons de cor diferente só para ficar mais didático. Todos os elétrons são iguais, reforçando isso daí. Então vamos começar a compartilhar esses elétrons até que cada um desses elementos fique com seu octeto completo. Então compartilhamos esses dois. Lembrando que esses elétrons compartilhados pertencem simultaneamente a cada um desses elementos, então nós temos o enxofre com 2, 4, 6, 8, o oxigênio também com 2, 4, 6, 8 elétrons. O que acontece agora é que, como o próprio nome da fórmula diz, eu preciso de ligar esse oxigênio no enxofre. Só que eu não posso separar esses dois elétrons já emparelhados para eu poder fazer esse compartilhamento aqui. Isso é muito desfavorável energeticamente. Mas eu posso juntar esses dois elétrons aqui. Energeticamente falando, isso é mais fácil de ser feito. Então, o que acontece é, esses dois elétrons desemparelhados do oxigênio se juntam, e aí o enxofre sozinho vai compartilhar esse par de elétrons que antes era não ligante com o oxigênio. Sendo assim, o enxofre continua com os 8 elétrons e o oxigênio passa a ter os 8 elétrons na camada de valência. Essa ligação, quando a gente tem uma ligação covalente sendo formada por um par de elétrons que é originário de somente um dos elementos participantes da ligação, é chamada de ligação dativa ou ligação coordenada. Essa ligação dativa, ela é exatamente igual a qualquer uma outra ligação covalente, uma vez que ela é formada por um par de elétrons, né? Então, ela não tem diferença nenhuma. A única coisa que a gente tem que entender é, na montagem da molécula, saber de qual átomo ela veio. Então, nós temos aqui a estrutura de Lewis, ou a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural. Essa ligação poderia ser representada por uma setinha e eu poderia também omitir esses elétrons. Então, fórmula estrutural, fórmula de Lewis e aqui, né, ressaltando a ligação dativa e a fórmula molecular. O que eu quero que vocês façam agora também é, para essas duas moléculas, ácido nítrico e ácido sulfúrico, que vocês façam o compartilhamento de elétrons e que vocês façam também a fórmula estrutural de cada uma delas. Estão vendo que essa setinha aqui está diferente dessa ligação? Essa aqui é a ligação dativa, mas não precisa de vocês representarem assim. Podem representar por um tracinho normal. E aí, lá no final dos exercícios, vocês também vão ter esse gabarito para ver se conseguiram chegar nessa forma estrutural, ok? Então, espero que tudo tenha ficado claro. Daqui a pouco a gente volta com exemplos de exercícios e atividades para vocês fazerem. Até daqui a pouco, a gente se fala. Tchau!
E aí, pessoal, voltando então com os exemplos, a gente vai resolver 2 exemplos aqui, e o primeiro deles fala o seguinte: o leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras e açúcares, e substâncias minerais, como por exemplo o fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o mineral apresenta também ligação iônica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de ligações covalente e iônica, respectivamente. Bom, antes da gente analisar cada uma das alternativas, vamos ver o que o enunciado informa para a gente, né? Ele fala que os compostos orgânicos são formados predominantemente, né, por ligações covalentes e que o mineral fosfato de cálcio é formado por ligações iônicas. Aqui no mineral a gente tem o metal, cálcio, ligado a um grupo de ametais, que é o fosfato, que é o ânion derivado do ácido fosfórico. Então, metal ligado a metal, nós vamos ter um composto iônico, certo? Então, nós vamos analisar cada uma das alternativas para ver a que responde a pergunta feita. Então, a primeira fala o seguinte: a ligação covalente só ocorre nos compostos orgânicos. Está errado, né? Ele em momento nenhum fala isso. Ele diz que nos compostos orgânicos predomina a ocorrência de ligações covalentes, mas nós temos compostos inorgânicos também formados por ligações covalentes. Então, o ácido clorídrico, o ácido fosfórico, o ácido carbônico, todos eles são compostos inorgânicos, mas também formados por ligações covalentes. Então, a primeira alternativa está errada. A segunda, letra B, fala o seguinte: a ligação covalente se faz por transferência de elétrons e a ligação iônica pelo compartilhamento de elétrons. Essa alternativa está justamente o contrário, né? Ela diz justamente o contrário da definição de cada uma das ligações. Então, também não condiz, não é a nossa resposta. A terceira, letra C, a ligação covalente se faz por atração de cargas entre átomos e a ligação iônica por separação de cargas. Bom, a ligação formada por atração de cargas entre átomos é justamente a ligação iônica, né? Nós temos o metal perdendo elétron, formando um cátion positivo, um ametal ganhando elétron, formando um ânion negativo, e aí a atração dessas cargas opostas é que vai dar origem à ligação iônica. Então também está falso. Na letra D, o exercício diz que a ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas. Isso está certo, né? As moléculas são substâncias formadas por ligações covalentes ou moleculares, tanto faz. Só que a ligação iônica, ela se dá por união de íons, no que a gente chama de estrutura cristalina ou rede cristalina. Quem quiser saber um pouco mais, é só procurar por estrutura cristalina do cloreto de sódio, por exemplo, que vocês vão ver imagens que vão complementar aí o entendimento de vocês. E por último, a alternativa E fala que a ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons, está correto, né? 2 ou mais ametais compartilhando elétrons, e a ligação iônica por transferência de elétrons. Então, a gente tem que a letra E é a nossa alternativa correta. A letra E que está assinalada aqui, ok? O nosso segundo exemplo traz 3 estruturas utilizando o modelo de Dalton para representar átomos de elementos diferentes. Então, esses átomos são representados por esferas diferentes correspondem a elementos diferentes, e fala o seguinte: os desenhos são representações de moléculas em que se procura manter proporções corretas entre raios atômicos e distâncias internucleares. Ou seja, essas representações elas procuram manter a proporção de tamanho entre os átomos, uma vez que o raio atômico vai falar para a gente sobre o tamanho. Esse é objeto dos nossos próximos módulos, que a gente vai começar a estudar daqui a pouco. E as distâncias internucleares, a distância entre o núcleo de cada um dos átomos formadores da molécula. Então, a gente consegue analisar a estrutura da molécula e, por exclusão,
a gente consegue ir montando ou ir identificando a nossa alternativa correta. Bom, a letra a primeira substância dada aí é o oxigênio. O oxigênio é uma molécula diatômica, ou seja, formada por dois átomos, mas são dois átomos iguais. É a molécula de O2. Aqui, claramente, nós temos dois átomos diferentes. Então, essa molécula não pode representar a estrutura do oxigênio. Então, letra A já está incorreta. A letra B, C, D e E, elas trazem moléculas diatômicas. Porém, se a gente for ver pelo tamanho do raio, o oxigênio e o carbono não são tão diferentes como o cloro e o hidrogênio. Mas a gente consegue resolver o resto da questão sem precisar dessa informação de raio atômico, que vocês ainda não revisitaram, né? Vocês já viram isso lá na primeira série, mas nós não ainda chegamos nessa parte da matéria. Mas, bom, são todas moléculas diatômicas, então vamos para a segunda estrutura para ver se ela consegue clarear alguma coisa aí. A segunda estrutura mostra para a gente uma molécula triatômica, então um átomo central diferente dos dois átomos periféricos ou dos dois átomos ligantes. Então, se é uma molécula triatômica, nós já excluímos a letra E, porque, como já falado, o oxigênio é uma molécula diatômica. Excluímos a letra B, uma vez que a amônia é um composto importante a se saber, né? É legal que fique gravado, é o NH3, vai ser uma molécula triatômica, desculpa, gente, a amônia é uma molécula tetraatômica, NH3, um nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, ela também não coincide com essa estrutura. Então, a letra C, que fala do dióxido de carbono, e a letra D, que também fala que a estrutura 2 é o dióxido de carbono, são alternativas a serem consideradas. E a última estrutura, que é uma molécula tetraatômica com um átomo central, diferente dos 3 átomos periféricos, a gente pode relacionar com a amônia, que nós acabamos de analisar aqui há pouco tempo atrás, né? Então, a estrutura 3 é a molécula da amônia. Só conferindo, então, a molécula 1, ou a estrutura 1, representa o cloreto de hidrogênio, então, molécula diatômica formada por átomos de elementos diferentes. A estrutura 2 representa o dióxido de carbono, então, o átomo central verdinho é o carbono e os átomos ligantes são os átomos de oxigênio. E, por último, nós temos a amônia, né, que tem o nitrogênio como átomo central e os hidrogênios como átomos ligantes. Então, com isso, a gente tem que a letra D é a correta. Aqui tem o gabarito para vocês daquele quadro que eu pedi que vocês preenchessem para completar, né, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural de cada uma das moléculas. Então, confiram lá, confiram no caderno de vocês se deu tudo certinho. Se não conseguiu, tira aqui dessa página do gabarito, tenta fazer de novo para ver se vocês estão entendendo bastante. E aqui o gabarito da parte de ligação dativa, então que vocês tinham que montar a estrutura do ácido nítrico e a estrutura do ácido sulfúrico, certo? Se vocês representaram essa ligação aqui sem ser com a seta, também está ok. E como não poderia faltar, tem para casa, tem atividade aí. Então, eu quero que vocês façam as atividades do TC, frente 1, módulos 5, 6 e 7. São os módulos que vão falar de ligação iônica, ligação covalente e fórmula eletrônica e fórmula estrutural. Durante a explicação, eu condensei tudo isso para vocês. Caso ainda permaneça alguma dúvida, utilizem o caderno de respostas para vocês conferirem as respostas de vocês. Utilizem o livro para poder tirar alguma dúvida de conteúdo que ficou. E caso a dúvida ainda persista, procurem mais conteúdos em outros livros, em outros materiais que possam auxiliar vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham um bom trabalho, façam os exercícios, não fiquem parados nesse momento, é importante que vocês mantenham uma rotina
e a gente se fala em breve. Tchau!